Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. Boa notícia! Jogador próximo de sair do departamento médico, recuperação. Mais do que surpreendente, Cruzeiro perto de fazer mais uma venda histórica no futebol feminino, garantindo a permanência de volante que se destacou nesta temporada. Vamos falar mais sobre o fair play financeiro. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Começando com aquela informação que a gente tinha antecipado já na semana passada, o Cruzeiro hoje comunicou o desligamento do Luciano Dias, treinador da equipe Sub-20, e agora o Cruzeiro no mercado buscando um novo técnico para a categoria. Uma informação até que a gente trouxe mais cedo na nossa live é que o Joaquim Pinto vem conduzindo aí um processo seletivo para que o Cruzeiro consiga um bom nome para comandar a categoria. O Cruzeiro entendendo que o técnico é parte fundamental neste processo de formação para trabalhar ali também na transição base profissional, e por isso o Cruzeiro terá um novo técnico na categoria Sub-20. O Cruzeiro já tinha anunciado o Wendel para a vaga do Tony na equipe Sub-17, e agora nos próximos dias aí teremos quem vai comandar o Sub-20 do Cruzeiro. Temos informações importantes também do time feminino. O Cruzeiro está próximo de fazer mais uma grande venda no futebol feminino. A Isa Haas, zagueira da seleção brasileira, recebeu uma proposta do América do México, os valores aí na casa de 3,5 milhões de reais, e a negociação está muito bem encaminhada e perto de ser concretizada. O Cruzeiro não fala oficialmente sobre, mas é bem provável que ao final do campeonato estadual o Cruzeiro aí tenha a venda oficializada. Cruzeiro que já negociou outras jogadoras ao longo desta temporada, receitas importantes aí do time feminino com essas negociações. A Rebeca tinha sido negociada com o futebol dos Estados Unidos, recentemente a Isabela com o Paris Saint-Germain, e agora a Isa Haas perto aí, repito, de ir para o América do México. Em contrapartida, uma boa notícia: a volante Bedoya teve o contrato esticado pelo Cruzeiro, né? A renovação saiu, a gente tinha trazido essa informação também há um tempo no Central da Toca. As duas titulares que faltavam para renovar, a Marília e a Bedoya, e que as negociações estavam bem encaminhadas. A Marília o Cruzeiro anunciou há alguns dias, e hoje a renovação da Bedoya, contrato agora até 2027, Cruzeiro garantindo aí a manutenção das principais jogadoras titulares do time que fez uma grande campanha nesta temporada, e para o ano que vem a tendência é de um Cruzeiro ainda mais forte, porque o time feminino vai disputar a Copa Libertadores. O Cruzeiro começando a preparação para o duelo diante da equipe do Juventude, e com uma ótima notícia. O clube até postou nas redes sociais, que é sobre o Mateuzinho, o Matheus Henrique. Ele iniciou o processo de transição da fisioterapia para a preparação física, e dentro daquilo que a gente trouxe já há algum tempo, o Mateuzinho tem muita chance de voltar a jogar no início de dezembro. Ainda estamos com 12 dias do mês de novembro, talvez até no final ali de novembro ele já possa ter condição, mas todo mundo trabalha também com uma certa cautela. A fratura na costela foi importante, tanto que num prognóstico inicial o Mateuzinho não jogaria mais nesta temporada, mas a recuperação do atleta muito positiva, e por isso tem chance de reaparecer ainda neste final de ano. O restante foi a campo aí para um treino técnico. O Janderson, jogador que vem se recuperando, zagueiro jovem, de uma cirurgia de LCA, de ligamento cruzado anterior, tem aparecido para algumas atividades no campo.
e o Fagner, ainda na preparação física, também foi a campo nesta quarta-feira na Toca da Raposa 2. Temos informações importantes com relação ao fair play financeiro. A expectativa é de que no dia 26 de novembro, o fair play financeiro, para cuidar aí dessas questões no futebol brasileiro, a expectativa é de que ele seja anunciado no dia 26 de novembro. E aí tem duas questões que essas questões deixaram aí o torcedor bastante preocupado, que tem a ver com recuperação judicial e com a questão de aporte. E o que a gente apurou é o seguinte: com relação à recuperação judicial, tem duas medidas regulatórias e a validade para os clubes que aderirem à RJ, a recuperação judicial, a partir do fim de abril de 2026. Os clubes que aderiram à RJ antes desse prazo estão livres. Esse é um ponto importante. E essas medidas regulatórias, uma tem a ver com a limitação da folha salarial e a outra, equilíbrio financeiro nas janelas de transferência. Aí o que isso significa? Não tem a ver com o Cruzeiro, viu, pessoal? Quem entrar em RJ a partir do ano que vem, de abril, que em cada período de registro de atletas, o clube só vai poder realizar a contratação se o valor total líquido gasto com aquisição ele for igual ou inferior ao valor total líquido arrecadado com venda. Então, para quem ainda não tem RJ, o negócio vai ficar complicado. O Cruzeiro não está nisso. E a outra questão é com relação ao aporte. O aporte ele precisa aumentar o capital da SAF, da Sociedade Anônima do Futebol, e não considerar o aporte como empréstimo. É um recurso que serve como investimento e não como empréstimo que poderia ser ou precisaria ser devolvido depois. Aí tem uma diferença fundamental, né? Investidor com mecenas. O mecenas ele coloca a grana e recebe. No caso, o investidor não. Você vai fazer um aumento no capital e aí é importante. Isso aí não tem restrição. Então, o que o Pedro Lourenço faz na SAF do Cruzeiro, ele vai continuar sem limitação, né? O texto lá do Fair Play financeiro do futebol brasileiro, ele diz o seguinte: aportes de capital para cobertura de resultado negativo sem limitação. Então é nisso que encaixa o Cruzeiro. Vamos aguardar, claro, o Cruzeiro está acompanhando de perto, assim como vários clubes, e aí a gente traz essa informação para todos vocês aqui. Bora falar sobre a reapresentação então, depois de 2 dias de folga, né? O Cruzeiro voltou a treinar, visando o jogo contra o Juventude, na próxima semana, quinta-feira, feriado, dia 20, o jogo às 4 da tarde, lá no Alfredo Jaconi. Cruzeiro que tem alguns problemas, evidentemente, alguns jogadores suspensos, vai ter que mexer especialmente no meio de campo, mas algumas novidades também no treino de hoje, né? Jogadores que estão no departamento médico se recuperando e fazendo aquela transição. O Matheus Henrique, por exemplo, foi uma novidade que se viu no campo hoje, pelo menos correndo, e também o Fagner fez parte do trabalho também nessa transição, 2 jogadores que estão no departamento médico. Não sei, talvez o Matheus Henrique tenha até uma expectativa melhor com ele, né, Samuel, para voltar. Antes se pensava muito no ano que vem, agora já não tem esse prazo muito cravado, né? Ô, Léo, a recuperação do Mateuzinho, ela vem sendo muito positiva, né? Foi uma fratura importante, em 2 arcos da costela, e a expectativa inicial, aquele diagnóstico inicial ali, era fim de temporada para ele. Ficou 2 semanas em casa, quando volta para a Toca, já tem uma evolução e evoluiu mais nos últimos dias, e hoje iniciou a transição. Ele vai ser uma opção aí para o Cruzeiro no início ali de dezembro. Dependendo, ele já volta a treinar antes, né? Então, é uma recuperação muito boa. É claro que o ir para a última etapa dessa recuperação que é o ponto de atenção, né? Porque aí vai ter choque com os companheiros ali no treino, né? Até ter aquela segurança para voltar a jogar. Mas o cenário hoje já aponta o Mateuzinho aí voltando ainda neste final de temporada, né? O que é uma ótima notícia. Hoje o Fagner fez treino físico,
Infelizmente, aí dos últimos acontecimentos do departamento médico, o único que teve esse processo mais demorado foi o Fagner, né? Porque todos os outros, uma recuperação melhor do que a outra, e aí eu acho até aí achismo completo, viu? Que talvez aquela entrada do Potker ali tenha ficado no limite de um tratamento conservador ou cirúrgico, para ter demorado todo esse tempo, né? E quando a gente pensou ali, uma entrada dos males o menor, né? Nem tanto assim, né? E aquilo também, por que os clubes eles não trabalham com... Aí a gente tem que apurar, né? E trabalhar dentro de uma margem ali. Porque cada jogador recupera de um jeito, né? A fratura vai se consolidar melhor, o outro uma recuperação melhor e por aí vai, né? Então não tem uma regra, né? Ó, isso aqui 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, depende muito do corpo do atleta, mas o Fagner já está nessa preparação física aí, tomara que volte ainda nessa reta final aí, porque vai ser importante. Quanto ao Corinthians, eu acho que não vai ter pagamento de multa, né? Inclusive, acho que a multa aí veio com um valor bem, bem alto, né? Quando a gente tem aquele preço tabelado ali de 1 milha, acho que essa do Fagner aí é bem maior. Então, temos que recuperar o William e tá bem para semifinais contra o Corinthians. Aqui, o cabuloseiro tá no chat dizendo que o Matheus Henrique tá precisando voltar urgentemente. Ô, Rafa, tá precisando voltar urgentemente? Estamos precisando muito de Matheus Henrique? Já aproveito para perguntar do Fagner também. Tá precisando urgentemente desses 2 jogadores que hoje foram novidades ali, né, nessa transição, nesse trabalho físico? Todo mundo sabe que eu gosto muito do Fagner, né? Na época não fui muito entusiasta da contratação, mas ele me ganhou ali em campo. Para mim, é titular desse time em condições. Então, evidentemente que faz falta, assim como o Matheus Henrique faz falta, mas, Léo, para mim não é uma coisa individual desses 2 atletas. A questão é que o elenco do Cruzeiro montado para essa temporada, ele é curto, desequilibrado, e nós ainda perdemos peças importantes. Além desses 2, nós perdemos o Wanderson também, que foi titular ao longo de toda a temporada. Essa campanha espetacular que o Cruzeiro fez passa pelo Wanderson titular, quer o torcedor goste ou não dele, tenha ou não questionamentos, essa é a realidade dos fatos. Então, quando você perde jogadores importantes, você já tem um elenco que é curto e desequilibrado, e chegando numa reta final da temporada, onde você está numa semifinal de Copa do Brasil e precisa finalizar bem o Campeonato Brasileiro, qualquer atleta que fique fora vai fazer muita falta, e esses 3 que eu citei, por exemplo, mas para ficar mais focado nesses 2 que fizeram alguns trabalhos interessantes hoje na Toca, fazem muita falta. A questão do retorno urgente é que não é assim que funciona a vida, né? Tem que voltar no momento certo, quando estiverem recuperados, até para a gente evitar aquela coisa da relesão, que é muito ruim para todas as partes envolvidas. Torço muito para que consigam se recuperar bem o suficiente para serem úteis ainda nessa temporada, porque eu não tenho dúvidas que seriam importantíssimos, principalmente a nível de Copa do Brasil, seja como titular, como reserva, importa pouco. Acho que seriam importantes dentro desses 180 minutos diante do Corinthians. Mas prefiro manter as minhas expectativas baixas, vamos dia a dia e respeitando também os processos dos atletas. É ser humano, não adianta, né? Tem coisa que não tem como correr, tem que esperar, eles têm que fazer o trabalho deles lá no dia a dia para se recuperar bem e serem importantes, no caso principalmente do Matheus Henrique, né, que é um atleta que tem contrato, ser importante em 2026 para o Cruzeiro. Vamos ver como fica a situação do Fagner mais para frente. O Luciano está falando aqui, Matheus Henrique é bom, mas não chama a responsabilidade no meio. Chegou a ser, né, Pedro, um jogador, talvez o principal antes daquela primeira lesão na temporada, né? Talvez era o principal jogador do Cruzeiro até ali. Depois se lesionou, ficou fora, e aí o Jardim montou uma outra estrutura de time. E quando retornou, acho que quando estava começando a voltar a pegar ritmo, se lesionou de novo, né? Léo, sim, mas respeito a opinião do amigo, mas acho que o torcedor brasileiro, em alguns momentos, ele tem essa ânsia por um salvador dentro de uma equipe, né? Eu gosto mais de pensar numa equipe que coletivamente ela vai ser forte e todo mundo vai conseguir desempenhar e ajudar. E aí, até para a gente pegar aí na função do Mané, que é um volante, quantos volantes do futebol mundial são esses atletas que chamam a responsabilidade, que botam um jogo debaixo do braço? Teve uma temporada aí de Real Madrid onde o Bellingham era esse cara, mas o Bellingham quase não jogava como um volante, ele jogava muito mais avançado. Então acho que o Matheus Henrique, ele nem tem que ser esse cara dentro do Cruzeiro que vai chamar a responsabilidade. Acho que o coletivo tem que estar forte o suficiente para todo mundo ter condições de resolver. E acho que o Matheus Henrique, estando bem fisicamente, é importante para essa ideia de ter um coletivo forte, que funciona bem, que todos os jogadores podem estar em condições de resolver. E o Matheus Henrique é uma situação, para mim, de muita infelicidade, né? Porque ele não pôde participar e acho que seria muito importante
naquele processo que o Valu gosta sempre de citar esse jogo como um marco, né, o jogo do São Paulo, e o Matheus Henrique ele não pôde participar desse jogo, porque no confronto contra o Mushuc Runa, que talvez seja a principal lástima do Cruzeiro assim, na temporada, é o confronto onde ele se machuca. Então, eu torço muito para uma constância aí para o Matheus Henrique, é uma infelicidade. As lesões do Matheus Henrique foram todas essas lesões por traumas, né? Tanto as duas da costela quanto a lesão contra o Mushuc Runa. E aí torcer para que ele possa se recuperar, porque eu tenho certeza que ele, bem fisicamente e na sua plenitude ali, é um atleta que pode ajudar muito o Cruzeiro e que o Leonardo Jardim tem totais condições de tirar o máximo do que o Matheus Henrique pode nos entregar.